Olá, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que nos acompanham, né? Para quem já me conhece ou para aqueles que ainda estão acessando a primeira vez as nossas videoaulas. Meu nome é professor Silvio Soares, estamos com a disciplina de Direito do Consumidor para estar possibilitando o auxílio de cada um de vocês na aprovação, né, dos concursos públicos que vocês aí, né, buscam como um dos sonhos, né, da vida de vocês, buscar a estabilidade. E nós sabemos que a disciplina de Direito do Consumidor é bastante cobrada aí, né, numa diversidade de concursos públicos, né? Quem sonha com a magistratura, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, né, cursos aí de analista para os tribunais de justiça, exames de OAB, concursos bancários também muito cobrados aí, né, em alguns cargos. A figura da disciplina em Direito do Consumidor, como o Banco do Brasil, né, Banco Sul, Caixa Econômica Federal e afins. Então, nosso papel aqui é, de uma forma bastante tranquila, tentar possibilitar a vocês, né, esta facilitação na interpretação da nossa Lei 8.068, do nosso Código de Defesa do Consumidor. E é claro que nos nossos módulos anteriores, nós começamos a trabalhar com vocês a disciplina, né, Direito do Consumidor, com o tema responsabilidade civil, né? Então nós começamos o primeiro módulo falando sobre a responsabilidade civil do fornecedor, né, onde nós trabalhamos um pouquinho a figura da primeira parte dessa responsabilidade civil, também chamada de responsabilidade civil por vícios, né? Então naquele módulo nós trabalhamos todos os pontos inerentes aos vícios, que nada mais são que as anomalias vislumbradas, observadas em um produto ou serviço. É quando o produto ou serviço ele torne inadequado, ele torne, né, pessoal, improdutivo. Ele deixa de cumprir a função do qual ele veio a ser criado. Então nós trabalhamos isso no módulo anterior, então com calma vocês podem futuramente estar observando, analisando, novamente assistindo, para que vocês tenham atenção nessa primeira parte. E como já dito no módulo anterior, nós também temos que estudar um pouquinho da segunda parte da responsabilidade civil, que é uma parte um pouquinho mais aprofundada. Aprofundada por quê? Porque nessa segunda parte nós teremos a complementação de requisitos necessários para que ela possa acontecer. Então na primeira parte nós falamos de um simples problema que é aplicado a um produto ou serviço que o mesmo não cumpre a sua função. Então falamos lá do celular que não liga a sua tela, falamos do notebook, né, que não aparece a imagem. Então são singelos problemas, são anomalias identificadas no produto que desencadeia o que chamamos de vício. Já esta segunda parte, nós chamaremos ela de responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, tá, galera? Então nós vamos falar agora da responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto. Por que isso, professor? Porque aqui nós devemos estudar um pouquinho os acontecimentos ocasionados em virtude de um produto ou serviço. É isso mesmo. Por quê, galera? Muitas vezes, né, nós sabemos que o produto que você adquire, né, que o serviço que você contrata, ele simplesmente pode deixar de funcionar. Ótimo. Então estudamos que isso é um vício, mas muitas vezes ele pode deixar de funcionar e em virtude dessa falha ele ser um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque em virtude da falha ele acaba atingindo a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. É isso mesmo. Então por isso nós falamos desse fato aqui, pessoal, como acontecimentos, tá? Ou seja, serão acontecimentos que irão produzir em virtude da falha de um produto ou serviço. E este acontecimento irá atingir a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então, aquele mesmo celular que nós demos como exemplo, ou tal mesmo notebook que não funciona, ele tem uma complementação. Por quê? Além dele não funcionar, ele pode explodir na mão do consumidor e atingir a sua integridade física, queimar a sua mão, provocar alguma modalidade de corte, em virtude o quê? Daquela falha. Então por isso nós temos duas fases. Uma fase simples chamada de vício,
onde eu tenho uma singela falha do produto, quando ele deixa de cumprir a sua função, e uma segunda fase da responsabilidade civil, que é pelo fato, quando aquela falha, de alguma forma, ela repercute, atingindo a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então eu peço muita atenção de vocês que aí estão nos acompanhando hoje na aula, galera, para quê? Para que no momento do seu estudo observem com detalhes a questão do concurso público ou a questão que você está buscando resolver aí nos estudos, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que for. Porque se lá nós estivermos observando um produto que de alguma forma ocasionou um acontecimento, este acontecimento nós chamamos também, galera, de acidentes de consumo. Nós teremos, pessoal, um defeito, ou seja, uma responsabilidade pelo fato, tá? Então, todas as vezes que nós estivermos na prova tratando de responsabilidade pelo fato, diga-se de passagem que estamos tratando de um acidente de consumo. E sendo um acidente de consumo, ele está atingindo a figura do consumidor. Então aqui nós trabalhamos de uma forma bastante simples, galera, chamada e conhecida como defeito. Então assim, dependendo dos nossos doutrinadores, e eu gosto muito de seguir esta corrente, que o defeito nada mais é que a responsabilidade pelo fato. Então, muitas vezes, quando eu observo a palavra defeito, é uma palavra o quê? Mais intensa, mais aprofundada. Porque o defeito, pessoal, no decorrer dessas questões, podem nos indagar que seriam situações da qual aconteceu um acidente de consumo. Então, quando eu falo para você, por exemplo, que você adquiriu um veículo na concessionária, foi lá, comprou o seu veículo 0 km, saiu conduzindo esse veículo da concessionária e no meio do caminho para a sua casa, o veículo parou de ter freios, né? Você buscou a frenagem e o carro não freou, você bateu num poste, o poste caiu em cima do seu carro e você teve alguns cortes na testa. O que lá nós tivemos em relação ao veículo adquirido na concessionária? Se nós analisássemos essa questão em um concurso, pessoal, o que nós marcaríamos? Nós teríamos ali uma responsabilidade do fornecedor meramente por um vício no veículo ou uma responsabilidade do fornecedor em virtude, né, de um fato. Aí muitas vezes o aluno vai parar para pensar: professor, o senhor já nos explicou o seguinte, um simples vício pode se tornar um defeito, uma responsabilidade pelo fato. Quando esse simples vício vem a atingir a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então aí torna-se fácil, porque no exemplo, ele adquiriu o veículo, no primeiro momento que ele tentou utilizar o freio do veículo, não tinha, e em virtude disso ele bateu no poste, o poste caiu em cima do seu carro e produziu, né, pessoal, um acidente de consumo, ele cortou a testa. Nós estamos falando aqui, pessoal, de uma responsabilidade civil pelo fato, um acontecimento gerado em virtude de uma falha no veículo que ocasionou, né, um acidente de consumo, atingiu a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então muitas vezes eu até brinco com os meus alunos e falo o seguinte: lá no concurso, ou quando vocês estiverem estudando essa disciplina, lembre-se que o fato, a responsabilidade pelo fato, por ser mais intensa, ela tem que atingir o consumidor, ela tem que trazer riscos à sua saúde, à sua integridade física. Professor, não produziu o acidente de consumo, não atingiu ou não trouxe risco à integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então estarei trabalhando com essa segunda fase da responsabilidade civil? Não. Nós voltaremos lá naquela primeira, estudada nos módulos anteriores, que é a responsabilidade pelo vício. Simples anomalia, quando o produto ele deixa de cumprir a função do qual ele foi criado. Então, com isso, pessoal, torna-se um pouco mais fácil nós conseguirmos identificar esta diferenciação existente na primeira fase da responsabilidade civil e na segunda fase, no qual nós chamamos de responsabilidade pelo fato,
que gera um acidente de consumo através de um defeito produzido, evidenciado naquele bem, naquele produto ou serviço ora adquirido, tá? Essa segunda fase da responsabilidade civil, que chamamos de responsabilidade civil pelo fato, pessoal, ela hoje se encontra trabalhada em 3 artigos da Lei 8.078, que é o artigo 12, o artigo 13 e o artigo 14, ambos do nosso CDC. E notem o que nos traz, pessoal, esses 3 artigos. É uma leitura, é uma interpretação diretamente dos próprios artigos para que a gente possa aí demonstrar para vocês alguns critérios basilares. Olha o primeiro que nós temos na leitura do caput do artigo 12. O fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, de fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulações, apresentações e acondicionamento dos seus produtos, bem como informações insuficientes ou inadequadas à sua utilização e riscos. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança necessária que dele se legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais a apresentação, o uso e risco que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocados em circulação. Notem, pessoal, um ponto importantíssimo que nós temos no artigo 12 é observarmos que no caput, em primeiro momento, nós falamos de forma diferenciada do artigo 18 que nós estudamos no módulo anterior. Por quê? No módulo anterior, nós falamos que o artigo 18, que trata da responsabilidade civil pelos vícios, ele fala que todos os fornecedores, de forma solidária e independentemente de culpa, responderão pelos problemas ocasionados em virtude dos seus produtos colocados no mercado de consumo. Então lá ele traz a palavra todos. Ele fala que respondem solidariamente esta cadeia de fornecedores. Perfeito. Aqui, pessoal, quando nós tratamos dessa segunda parte da responsabilidade civil, notem que no caput do artigo 12 nós não falamos fornecedor, mas ele identifica de forma clara aqueles que conduzem esse produto ou serviço para o mercado de consumo. E ele fala de quem? Do fabricante, do produtor, do construtor e do importador. Então aqui, pessoal, nós temos fabricante, produtor, construtor e importador. Por que ele deixou claro, pessoal, estas figuras aqui no caput do artigo 12? Pelo seguinte sentido, é uma grande pegadinha que os concursos nos trazem. Quando nós falarmos de responsabilidade pelo fato, diga-se de passagem de um acidente de consumo, que é a segunda fase da responsabilidade civil, galera, nós estaremos trabalhando com a figura do fornecedor, tá? A figura do fornecedor imediato, que é aquele, que entrega o produto a você, é aquele que disponibiliza esse produto ao consumidor final, ele fica guardadinho. O fornecedor imediato, a figura da responsabilidade civil pelo fato, ele fica guardadinho. Por que guardadinho, professor? Porque quando nós falarmos, me desculpe, de uma alteração em um produto, e essa alteração do produto ocasiona um acidente de consumo, quem que estará à frente nesta responsabilização? O artigo 12 fala que poderá ser o produtor, o construtor, ou importador, ou fabricante. Então olha que interessante. Onde fica o fornecedor imediato, professor? O fornecedor imediato, ele fica no que nós chamamos de stand-by. Ou seja, ele fica guardado, ele fica o quê? Protegido pelo que nós chamamos de
responsabilidade subsidiária. É isso mesmo. No caso da responsabilidade pelo fato, galera, ou seja, um acidente de consumo, primeiro passo é buscarmos a responsabilidade de quem? Do fabricante, produtor, construtor ou importador. Na falta destes, ou na não identificação e localização destes, aí sim, galera, nós iremos o quê? Buscar a responsabilidade do fornecedor imediato. Então, olha um exemplo que nós temos, pessoal, para que nós tenhamos a oportunidade de identificarmos esse tipo de responsabilização. Vamos supor que você comprou o seu celular lá na loja, lindo e maravilhoso, o seu iPhone 12, né? Comprou o seu iPhone 12 e foi para casa. Chegando em casa, você abriu a caixa desse iPhone e foi testá-lo. Quando você ligou, né, apertou o botão Power, ele acendeu a tela, só que a tela ficou toda branca, não aparecia informações. De repente ele começou a esquentar e bum, explodiu na sua mão esquerda, provocando uma queimadura de 2º grau. Se essa questão estivesse na prova, o que você marcaria? Houve um dano? Houve. Houve um acidente de consumo? Houve, porque atingiu a integridade física do consumidor. Então nós estamos trabalhando com uma responsabilidade pelo fato. Perfeito, professor. Mas vamos supor que a questão esteja um pouco mais profunda e ela pergunte para você quem será responsabilizado. Porque é fácil definir vício de defeito, é fácil definir vício de responsabilidade pelo fato. Mas notem que a questão ainda pode trazer uma complementação lhe perguntando quem será responsabilizado. Então notem, primeiro momento é nós observarmos que o artigo 12, em relação aos acidentes de consumo, em relação à responsabilidade pelo fato, ela já tem um rol principal, que é o fabricante, produtor, construtor ou importador. Neste caso, pessoal, do celular, nós poderíamos, em primeiro momento, nós teríamos que buscar a responsabilização do fabricante. Então, buscar lá, né, pessoal, a marca no qual desenvolveu o produto Apple, né, o seu iPhone 12, e buscar acioná-la judicialmente em virtude daquele dano ocasionado a você, em virtude daquela queimadura que foi desferida à sua mão e em virtude do dano, né, pessoal, material que você teve em relação ao próprio produto, no qual você pagou mais de R$8.000, né? Então notem que aqui nós teríamos a atribuição do fabricante, pessoal, né? Como responsável por este produto, como a pessoa que deveria ser acionada, neste caso concreto, para que pudesse o quê? Né? Se responsabilizar-se pelo dano ocasionado. Mas e a figura da loja, professor, que é o fornecedor imediato, que foi ela que lhe vendeu o iPhone? Foi lá na loja X do centro da cidade que você entrou e comprou o produto. Ela será eximida, excluída de responsabilidade? Galera, não é isso que o artigo 12 quer. Não é isso que o legislador nos trouxe nessa segunda parte da responsabilidade civil. Ele simplesmente deixou o fornecedor imediato nestes problemas evidenciados quanto aos nossos produtos de forma o quê? Subsidiária. Então, seria como se fosse uma proteção, uma blindagem nesse primeiro momento que o fornecedor imediato possui. Então, primeiro eu tenho que analisar fabricante, produtor, construtor ou importador, e na falta deste ou na falha deste, aí sim nós teremos a figura o quê, pessoal? Do fornecedor imediato. Então ele não está sendo eximido de responsabilidade, ele simplesmente está tendo o quê? Uma proteção em primeiro momento, para que primeiro eu busque estes que estão acima dele, para depois, em caso de negativa, eu possa subsidiariamente, após uma negativa destes, de acionar a figura do fornecedor imediato, tá? Então, por isso, pessoal, nós temos que ter essa cautela, né? Quando eu falo em acidente de consumo, quando eu falo em responsabilidade pelo fato,
Quando eu falo em defeito, onde um produto, além de falhar, ele atingiu a integridade física, saúde e segurança. Porque muda-se a responsabilidade. Lá nos vícios, no módulo anterior, como já dito, a responsabilidade é solidária. Eu trago a cadeia de fornecedores. Aqui, na responsabilidade pelo fato, no acidente de consumo, né, no defeito evidenciado quanto ao produto, eu tenho já um rol principal, que é o fabricante, produtor, construtor ou importador, tá? E subsidiariamente a figura do comerciante, ou seja, o nosso fornecedor de imediato, que é aquele que vende, que entrega diretamente esse produto a você, consumidor final. Bacana? Notem, pessoal, que o nosso artigo 12, aí ele nos traz o parágrafo 1º e os incisos que nós fizemos a leitura, né, no comecinho hoje do nosso módulo. E o parágrafo 1º, pessoal, do artigo 12, ele simplesmente já pondera em nos estabelecer qual seria o critério de um produto defeituoso, né? E ele deixa bem claro, me desculpa aqui, pessoal, que o produto defeituoso é aquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Então, produtos defeituosos é quando ele não oferece a segurança necessária que eu espero em relação àquele produto que foi colocado no mercado de consumo. Então, quando eu compro um celular, pessoal, eu espero que ele traga uma segurança mínima necessária, da bateria não explodir, da bateria não abrir e correr líquidos e desencadear um acidente de consumo, como esse ácido da bateria machucar a minha mão, da tela do celular, em regra, não quebrar quando eu estiver utilizando bem, para produzir cortes na minha orelha ou no meu rosto, na minha face. Então, são o que, pessoal? Seguranças mínimas necessárias que esperamos que aquele produto irá desenvolver no momento da sua utilização. Então, o parágrafo 1º, simplesmente, do artigo 14, nos trouxe essa definição, que produto será defeituoso quando não oferece a segurança que dele se espera, que dele razoavelmente esperamos que não venha a acontecer, levando em consideração as circunstâncias relevantes. Então ele falou, da apresentação do produto, ele falou dos usos e riscos que razoavelmente se esperam do produto e a época em que foi colocado em circulação. São 3 pontos importantes que nós devemos observar. Por quê, professor? Nós encontraremos no mercado de consumo, galera, né, produtos que, em virtude da sua natureza de fruição, ele já desencadeia riscos. Então, por isso, o legislador falou, olha, deveremos levar em conta os usos e riscos que razoavelmente esperamos daquele produto, né? A sua apresentação e então mesmo a época que foi colocado no mercado para vocês. Como exemplo da faca, pessoal, eu gosto sempre de falar da faca para os meus alunos. Qual que é o objetivo primordial de uma faca? É produzir o corte. Então a faca, pela sua natureza de fruição, pessoal, pela sua singela criação, ela já tem um risco, não é? Então, se eu não utilizar de forma adequada, eu posso, né, com a utilização da faca, produzir um dano à minha pessoa, a mim como consumidor, né? Então, se eu não uso ela de forma conforme ela foi, né, demonstrada no seu manual, ou conforme nós temos uma condução natural da utilização de uma faca, ela pode cortar a minha mão. E notem, imaginou que numa simples utilização de uma faca, você cortasse a sua mão, pronto. Se nós analisássemos no pé da letra da lei, eu poderia já acionar a marca desta respectiva faca para que ela viesse a me indenizar. Porque ia falar assim, olha, comprei essa faca, utilizei essa faca e ela desferiu um corte na minha mão. Então, tive um prejuízo, tive um dano e quero, né, que esta respectiva marca me indenize. Então seria muito fácil, pessoal, né? Não só em relação à faca, mas outras espécies de produto. Então o legislador também teve uma limitação em ter uma análise criteriosa sobre o produto, sobre a identificação das falhas que ele possa conter. Então no caso da faca, eu tenho que levar em conta, pessoal, né, a natureza de fruição que ela tem, os riscos quanto à sua utilização. Então eu tenho que utilizar a faca com cautela, com cuidado, para evitar que eu tenha essas possibilidades de corte. Por quê?
estas possibilidades de corte em si não desencadeariam uma ação indenizatória. Segundo, a faca pode desencadear um defeito, ela pode ocasionar um acidente de consumo e eu poder reivindicar uma ação reparatória, por exemplo, contra o fabricante? Sim. Vamos supor, pessoal, que na utilização desta faca, cortando uma determinada peça de carne bovina, o cabo desta faca, que deve ser firme, ele esfarela na sua mão, você perde a estabilidade com a lâmina e a lâmina corta um dos seus dedos. Opa, mudou a situação, professor. Por quê? Mesmo analisando o uso e os riscos que razoavelmente eu espero da faca, em nenhum momento esperamos e aguardamos que o cabo da faca, que deve ser o quê, pessoal? Bastante resistente, ele esfarele na sua mão. Então, como ele esfarelou, ele quebrou, ele produziu, pessoal, um acidente de consumo. E neste exemplo, nesta circunstância, eu tenho sim um defeito. Eu tenho, pessoal, um produto que trouxe falhas quanto ao seu desenvolvimento e essa falha atingiu o consumidor. Aí sim, teríamos a possibilidade de reivindicar ao fabricante uma reparação desses danos. Então, por isso, pessoal, a gente tem que ficar bem atento, observar a questão, observar o produto que ali venha a ser definido, para que a gente não caia nessas pegadinhas de identificar se existe mesmo uma falha no produto ou se aquele produto já traz na sua utilização esses riscos quanto à sua própria natureza. A apresentação, como já dito, ela é importante, ela tem que ser observada e principalmente a época em que ele foi colocado em circulação, pessoal? Isso é bastante importante observarmos. Primeiro, porque eu falo do medicamento, o exemplo do medicamento. Nós tínhamos, pessoal, medicamentos que passaram por todo um crivo de análise, critérios experimentais, testes feitos, para que ele pudesse ser colocado à disposição de nós consumidores, para que ele pudesse ser colocado no mercado de consumo. Mas mesmo assim, os remédios muitas vezes eles podem trazer riscos, não é verdade? Então, já teve remédios que foram colocados no mercado de consumo e após consumidos, pessoal, eles trouxeram danos ao consumidor. Eles trouxeram o quê, acidentes de consumo. Um deles que nós observamos, na época, se não me engano, acho que o nome dele era Citotec, que foi um remédio, à época, criado para o tratamento, pessoal, gástrico, As pessoas tinham problemas de úlceras gástricas, eram direcionadas a consumir esse determinado remédio para trazer, pessoal, um tratamento a estes problemas. Só que o que foi identificado, pessoal? Que a época que foi colocado em circulação, beleza, ele foi analisado, testado e ele poderia ser vendido. Mas, tempos posteriores, foi identificado que as mulheres gestantes das quais utilizavam deste produto ocasionavam, pessoal, aborto instantâneo. Então, olha que interessante. Por mais que tivessem efetivado testes, todas as análises hoje exigidas pelos órgãos, pessoal, de vigilância e análise para que esse produto pudesse chegar às mãos do consumidor, infelizmente, ele ainda desencadeou esse grande dano de mulheres gestantes que à época consumiram e tiveram abortos instantâneos. Houve um acidente de consumo? Com certeza, pessoal, e um gigantesco acidente de consumo, a perda do seu filho. Então, o que aconteceu? À época, analisamos, pessoal, como esse produto foi colocado em circulação. Ele tinha todas as análises e autorizações, mas houve identificação desta falha. Tanto é que esse produto, posteriormente, ele foi o que, pessoal? Proibido da sua utilização a nível nacional. É um produto ainda que continua sendo proibido a sua utilização, Tanto é que muitas vezes nós observamos em reportagens que mulheres, na fase gestacional, quando querem provocar este aborto, acabam reivindicando a compra desses produtos fora do território nacional, através da entrada desses produtos de países próximos às nossas fronteiras, que torna-se um pouco mais fácil de adquiri-los,
adentram aqui através, né, de um descaminho, da falta de recolhimento, na realidade do contrabando, porque é um produto hoje que gera uma ilegalidade no território nacional e acabam consumindo, provocando sérios problemas a ela, né, pessoal? E em muitos casos, né, isso provoca uma grande hemorragia e pode direcionar até ao falecimento desta mãe. Então, é bastante cauteloso essa situação, mas infelizmente ela ainda muito ocorre. Então, houve essa proibição no Brasil e era um determinado produto que estava em circulação, que foi analisado, mas que em segundo plano ele foi proibido em virtude do que, pessoal? Das suas reações colaterais atribuídas às gestantes, tá? Então, por isso, o nosso parágrafo 1º do artigo 12 ele é bastante claro nesse sentido, em estabelecer essas caracterizações, tá? Então, sempre devem ser observadas a apresentação do produto, a época, né, que ele foi colocado em circulação e os riscos que razoavelmente se espera quanto à sua utilização, tá? Outro ponto importantíssimo que nós temos aqui também no artigo 12, pessoal, no parágrafo 2º e 3º. O parágrafo 2º fala o seguinte: o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Galera, é uma perguntinha também que os concursos públicos adoram nos trazer como pegadinhas. Notem que se hoje houve a condução para a criação e desenvolvimento de um produto superior, melhor que o antigo, não pode dizer que o antigo torna-se o quê? Um produto defeituoso. Um produto que ocasiona, por exemplo, acidente de consumo ou um produto que não pode mais ser utilizado pelo consumidor. Olha um exemplo básico, televisões. Hoje nós trabalhamos o que, pessoal? Com uma modernidade, nós estamos falando de televisões de LED, televisões, né, com tecnologias 4K, de ultra megapixels, né, aquelas que trazem uma definição gigantesca de imagem. Mas há anos atrás nós não tínhamos essas espécies de televisores. E nós trabalhávamos, pessoal, com a figura o quê, né, dos televisores de tubo. Então muitas vezes vocês estão aí do outro lado da tela, ainda tem, né, televisões de antigamente, que são as televisões de tubo, aquelas grandonas, do fundo gigante. Então notem, hoje eu tenho a TV de LED, que tirou de plano as TVs de tubo. Aí eu lhe pergunto, aquele que hoje tem uma TV de tubo, poderia acionar, por exemplo, a marca, alegando que em virtude da criação da TV de LED, a TV de tubo tornou-se tornou-se um produto defeituoso? Não. Ela pode ainda ser utilizada? Pode. Tanto é que nós tivemos alternâncias nas frequências das transmissões e ela só consegue hoje ser utilizada, por exemplo, para assistir canais abertos através de um receptor digital. Mas se você tiver o receptor, né, ligado a essa TV de tubo, você assiste os canais, né, em HD, que é em alta definição, sem problema algum. Então ela não deixou, pessoal, em virtude da criação de uma nova modalidade de TV, de ser considerada, né, um produto defeituoso. Então tome cuidado com isso. Então a criação de novas técnicas, a criação de novos produtos não induzirá a dizer que o produto antigo ele torna-se naquele momento defeituoso, tá? Então não é porque criou-se a televisão de LED que a partir daquele momento a TV de tubo, o pessoal, vai provocar um acidente de consumo. Não, ela pode ainda ser utilizada e ela não perde a sua função em si e ela não torna-se naquele momento defeituosa, tá? Então isso é bastante importante também. Muitas vezes os concursos gostam de trazer essas pegadinhas. Criação de novos produtos não induz dizer que os produtos antigos tornam-se, né, não utilizáveis e tornam-se produtos defeituosos, tá? Parágrafo 3º, um parágrafo também muito importante que eu gosto de relatar aos meus alunos. Por quê? O parágrafo 3º do artigo 12, ele nos trará as alternativas, pessoal, das quais o fornecedor poderá se eximir de responsabilidade. Então notem que o Código de Defesa do Consumidor foi criado para a proteção de quem? Do consumidor. Mas ele também irá estabelecer critérios e limitações para que eu, fornecedor, possa me responsabilizar. Então eu vou ter situações nas quais eu possa levantar a minha mão como fornecedor e falar, aqui eu não tenho responsabilidade. E aonde ele não tem responsabilidade, professor? Nos casos analisados no artigo 12
parágrafo 3º. E olha que fala o artigo 12, parágrafo 3º. O fabricante, construtor, importador ou produtor só não será responsabilizado quando provar. Então notem, pessoal, que sempre o fornecedor, eu digo aqui, produtor, construtor, importador e fabricante, deixará de ser responsabilizado quando ele provar que, dois pontos. Primeiro, ele não colocou o produto no mercado de consumo. Então, sempre quando eu falar em produto, pessoal, o que nós deveremos analisar nesta segunda fase da responsabilidade civil? Se o fornecedor comprovar que ele não colocou aquele produto no mercado de consumo, ele será eximido de responsabilização por aquele acidente ocasionado pelo mesmo. Como assim, professor? Olha que interessante, né? Se você, por exemplo, pessoal, vende a marca de tênis Adidas, né? Então você é dono da Adidas, então produz camisetas e produz tênis, né? Eu mesmo, Silvio Soares, gosto muito da marca Adidas, gosto de correr, então é um tênis muito interessante, leve, né, macio para as corridas. Beleza, professor Silvio. Mas notem que o professor Silvio fez uma ilegalidade. O professor Silvio foi ao shopping dos camelôs, chegando lá tinha uma loja de tênis, né? O professor Silvio olhou um tênis da Adidas lá, lindo e maravilhoso, falou, cara, quanto que é esse tênis? R$200. Falou, cara, que barato, ontem eu olhei na loja, no shopping, ele custava 1.200, tá R$1.000 mais barato. Poxa, que legal, diferente. Desculpe vocês. Poxa, que legal, diferente, né? Então eu vou comprá-lo. Só que a pessoa que estava vendo falou assim, olha, esse tênis é um tênis de primeira linha, diga-se de passagem, um genérico, diga-se de passagem, uma réplica, diga-se de passagem, o que chamamos de pirataria. Então já começa ruim porque o professor Silvio está praticando um crime, na verdade, comprando produtos aí falsificados. O professor Silvio foi lá e comprou aquele tênis, né, lindo e maravilhoso. O professor Silvio começou a utilizar esse tênis, correndo um dia, 2 dias, uma semana, um mês e meio depois, dores nos 2 joelhos. O professor Silvio não estava aguentando, foi ao médico, o médico falou, olha, provavelmente essas dores no seu joelho estão ocasionando por uma inflamação no tendão aqui, e isso pode estar sendo ocasionado pela utilização do seu sapato, do seu tênis. Qual tênis você está usando? Fui lá e levei para o médico, falou, pelo amor de Deus, isso aqui é um produto falsificado, esse produto não traz, pessoal, a proteção necessária do qual a plataforma que desenvolveu ele, do original, nos trouxe, que é a proteção aos seus joelhos, aos seus tornozelos, aos seus tendões. Isso que está ocasionando esses problemas no tendão e nos seus joelhos. Silvio, não contente com aquilo, ingressou com uma ação contra a Adidas, alegando que a Adidas colocou um produto no mercado de consumo que produziu danos ao Silvio, que desencadeou um acidente de consumo, porque o Silvio está sentindo dor, o tendão do Silvio está inflamado. Silvio poderia fazer isso? Galera, ele até poderia ingressar com uma ação, mas notem, o que aconteceria com a Adidas? Como a Adidas se eximiria de responsabilidade? Fácil. Ela poderia utilizar do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1, alegando que ela não colocou aquele produto no mercado de consumo. Ela alegar o seguinte, falou, peraí, meritíssimo, né, como diz aí os nossos clientes, peraí, excelência, eu, Adidas, em momento algum, coloquei aquele produto que o Silvio comprou no mercado de consumo. Esse produto que o Silvio comprou é um produto pirata, é um produto falsificado, não faz parte da minha linha de produção. Vocês estão entendendo? Então, é uma circunstância da qual o fornecedor pode se eximir de responsabilidade, alegando que não foi ele que colocou aquele produto no mercado de consumo. Segunda hipótese, quando o fornecedor comprovar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Então notem que muitas vezes, pessoal, o consumidor pode mencionar, alegando que aquele produto desencadeou um acidente de consumo, mas eu, fornecedor, comprovar que aquele acidente, né, pessoal, foi ocasionado, mas com a utilização do meu produto, mas o resultado do dano não tem a ver, certo, pessoal, com a natureza de fruição do próprio produto. Ou seja, que aquele produto
ele foi utilizado e ele não contém nenhum tipo de defeito. Exemplo da faca, lembra quando nós falamos da faca? Faca, função primordial, produzir corte. Então notem, pessoal, se eu estou cortando uma carne, eu tenho grande chance de às vezes deferir algum corte na mão. Estou lá cortando a carne, perdi a atenção e cortei a mão. Ora bolas. Na teia de fruição da faca, produzir o corte, então atingiu sua mão e cortou. Ah, tive 2 pontos na mão, professor, então vou acionar o fabricante requisitando a reparação desse dano. Não, porque mesmo que se eu requisitar, o que ele pode alegar, pessoal? Que ele colocou a faca no mercado de consumo para ser vendida e que ele comprove que aquele corte na sua mão foi produzido por uma falha e que o produto que ele colocou não possui defeito. Que ele está o quê, pessoal? Perfeito para ser vendido, tá? E por último, nós temos o quê? Quando o fornecedor comprovar, pessoal, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. É uma outra situação também existente. Porque quando eu aciono o fornecedor alegando que houve um acidente de consumo pela utilização daquele produto e que aquele produto teve falhas, é o momento do fornecedor alegar e comprovar que aquele produto não teve falhas e que o acidente ocasionado na utilização daquele foi em virtude o quê? De uma culpa exclusiva do consumidor. Isso pode muitas vezes acontecer, pessoal, quando, por exemplo, você não faz a leitura do manual de instrução daquele produto e acaba utilizando mesmo de forma errada. E essa utilização errada pode ocasionar um dano, um acidente de consumo. Então, se o fornecedor, em momento adequado, conseguir comprovar que essa culpa é exclusiva sua de consumidor, ele estará eximido de responsabilização. E aqui ele fala também da culpa exclusiva de terceiros, que são casos das quais eu acabo utilizando, pessoal, de um determinado produto, né, ou serviço, mas quem que provoca o dano? Um terceiro, e não a pessoa que desenvolveu o produto ou serviço. Olha o exemplo clássico que nós temos, pessoal. Quando eu falo para vocês, por exemplo, da utilização indevida de dados bancários, né? Ou mesmo quando você compra uma linha telefônica. Você comprou a linha telefônica na sua casa, de repente seu nome está negativado. Quando você vai consultar, está lá, empresa de telefonia. A hora que você vai lá, ela fala assim, você não pagou sua conta. Você fala, mas como? Minha conta está em dia. Aí você olha certinho aquele contrato, ele é feito por um outro número de telefone. Fala, mas eu não tenho esse telefone. Falou, tem sim, está aqui, ó, no endereço tal. A hora que você vai identificar, aquilo é uma fraude. Alguém utilizou dos seus documentos, adquiriu uma linha, não pagou, seu nome foi negativado. O que acontece? Eu ingresso com uma ação responsabilizando esta empresa de telefonia por ter me negativado. Nós tivemos vários casos, várias decisões que vieram a eximir a responsabilidade da empresa de telefonia. Por quê? Elas alegaram, pessoal, esta excludente, que a responsabilidade foi por culpa de terceiro. Ou seja, ela negativou, perfeito, mas ela negativou porque, em regra, né, subentendia-se que foi você que adquiriu aquela linha. Ela não tinha acesso a essa fraude, que um terceiro foi lá, utilizou da sua documentação para adquirir a linha. Seria como se fosse dois enganados. Você, consumidor, e consequentemente a empresa que presta aquele serviço, tá? Então é um exemplo clássico que nós temos de circunstâncias, né, das quais já tivemos a excludente de responsabilidade pela empresa comprovar uma culpa exclusiva de terceiro para que viesse a ocasionar esse dano ao consumidor. Beleza, galera? Paramos por aí? Não. Ainda temos o artigo 13 e 14. Olha que interessante o artigo 13 nos fala. O artigo 12, nós já deixamos bem claro que ele identifica 4 figurinhas que em primeiro momento se responsabilizarão pelo fato do produto, pelo acidente de consumo, que é o produtor, construtor, importador, né, e fabricante. Tá lá. Só que olha o que o artigo 13 nos traz. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando? Então o que ele quer dizer?
Lembra que nós falamos que o comerciante, que é o fornecedor imediato, ele fica guardadinho, ele fica em stand-by, ou seja, ele responde de forma subsidiária ao produtor, construtor, fornecedor, fabricante e importador? Por que isso? Em virtude do artigo 13. O artigo 13 fala o seguinte: só responderei eu, comerciante, eu, fornecedor imediato, de igual forma. De igual forma, pessoal, é como se eu saísse aqui da subsidiariedade como comerciante e integrasse esta solidariedade com o fabricante, produtor, construtor e importador. Quando isso acontece, professor? Que eu quebro a minha blindagem e acabo respondendo igualmente com essas figurinhas do caput do artigo 12. Quando? Primeiro, pessoal, o fabricante, construtor, importador ou produtor não puderem ser identificados. 2. O produto for fornecido sem a identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então eu tenho 3 situações das quais o comerciante quebra esta blindagem, quebra a sua proteção em primeiro momento e responde de igual forma com essas 4 figurinhas, que é o fabricante, produtor, construtor ou importador. Quando isso vai acontecer, professor? Quando eu quebro a minha blindagem como comerciante. Quando eu quebro o que nós chamamos de subsidiariedade. Primeiro, quando eu não consigo o quê, pessoal? Que o fabricante, condutor, produtor ou importador puderem ser identificados. Então, se eu vendo um produto no meu supermercado, eu sou o fornecedor imediato, eu sou o comerciante. Se eu vendo, por exemplo, pessoais, pãezinhos, pães de batata, né? São pães hoje fabricados, embalados e entregues ao consumidor. Esses pães de batata não são fabricados pela minha padaria do supermercado. Eu já compro eles prontos de um determinado distribuidor, tá? Se alguém consome esses pãezinhos de batata e na massa desses pãezinhos tem grampos de grampeador, isso ocasiona um dano ao filho de uma mamãe que comprou aquele pão e ele teve que passar por uma cirurgia para retirar esses grampos do intestino. Seríssimo dano, acidente de consumo. Perfeito? Perfeito. Quem que eu vou acionar? Supermercado, que é o fornecedor imediato, que é o nosso comerciante, ou quem fabricou os pãezinhos de batata. Primeiro momento, o que nós falamos? Artigo 12, caput. Quem que é o responsável? Fabricante, produtor, construtor ou importador. Então eu tenho aqui a figura do fabricante. Quem que produziu o pãozinho de batata? Quando você pega, pessoal, o saquinho do pãozinho de batata, não tem nenhuma informação. É um saquinho transparente. O dono do supermercado que adquire esses pãezinhos de batata do Rafael, ele malemar tem informações do Rafael. Não sabe qual é a empresa que é. O Rafael vem toda semana com a Kombi dele, entrega esses pãezinhos, recebe e vai embora. Então notem que eu, comerciante, né, pessoal, não consigo muitas vezes identificar, que o comerciante não consegue muitas vezes identificar o fabricante do pãozinho de batata. Então notem, se buscando o supermercado ele não consegue identificar o fabricante, o que vai acontecer? Eu respondo de igual forma. Então posso acionar o supermercado. Viu a primeira hipótese? Segunda, pessoal, olha que interessante. Quando o produto for fornecido sem identificação. O mesmo exemplo. Professor, eu não consigo identificar porque o Rafael sumiu. Então eu respondo como comerciante. 2. Professor, nós pegamos lá o saquinho de pão de batata. Não tem nenhuma informação, não tem nada do Rafael. Ou seja, não tem identificação para eu mostrar ali que não foi a minha padaria ali, não foi a minha confeitaria que produziu aquele pãozinho, mas foi a padaria do Rafael, mas eu não tenho informação, nada. Eu não tenho identificação, não tenho dados do Rafael. Então, galera, se eu não tenho, né, informação deste produto, também eu, comerciante, respondo de igual forma com o fabricante, produtor, construtor ou importador. Vocês estão me entendendo? Então, galera, eu vou em primeiro passo nas minhas 4 figurinhas, certo? E subsidiariamente ao comerciante. Se eu quebro alguma dessas hipóteses, o comerciante sai da sua blindagem
e responde de igual forma, né, como se fosse fabricante, construtor, produtor ou importador. Terceiro, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Pessoal, aqui é bastante interessante também, porque o comerciante ele acaba respondendo nesse caso. Quando muitas vezes aquela carne que é comprada do distribuidor X é levada e entregue até o seu supermercado. Vamos supor que o seu freezer não conserva de forma adequada, ou você desliga o seu freezer todas as noites para economizar a energia e aquela carne estraga, ela é vendida ao consumidor final e esse consumidor final, ao consumi-la, passa mal. Esse consumidor, ele vai acionar quem, professor? Neste caso, o comerciante. Ah, mas por que eu não posso acionar o fabricante daquela carne, né? É o frigorífico que embalou. Pessoal, porque o problema não foi na embalagem, né? O problema, né, foi diretamente, neste caso, ao comerciante, que não manteve aquele produto acondicionado da forma que ele exige, na temperatura adequada que ele exige. Então eu tenho uma culpa atribuída a quem, pessoal? Nesse caso, diretamente ao comerciante, que vai se responsabilizar por não conservar de forma adequada aquele produto que foi entregue a ele, tá? Então isso é bastante importante, tomem muito cuidado para nós termos respaldo de quem vai ser responsabilizado, se é a figurinha dos quatro, que é o fabricante, produtor, construtor ou importador, ou a figura do comerciante. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do efeito danoso. Aqui no parágrafo único, pessoal, nós falamos do famoso direito de regresso. Então, vamos supor, né, que uma dessas figurinhas ali do rol, né, como fabricante, produtor, construtor ou importador, efetivar o pagamento ao prejudicado, efetivar o pagamento ao consumidor, nada impede que ele tenha a possibilidade de ação de regresso contra os outros que ele entenda responsável. Então pode acontecer também, né, pessoal, de nós, naquele primeiro momento, não conseguirmos identificar o fabricante, produtor, construtor ou importador. O artigo 13, então, fala que eu quebro a blindagem do comerciante e vou nele. O comerciante acaba pagando este prejudicado, indenizando. Então, o comerciante, posteriormente a isso, conseguir identificar o fabricante do pãozinho, por exemplo, nada impede que ele ingresse com uma ação de regresso contra o fabricante do pãozinho, tá? Então é isso que o parágrafo único do artigo 13 nos estabelece. E por último, pessoal, nós temos o artigo 14, né, fechando com chave de ouro essa parte da responsabilidade civil pelo fato. Só que o artigo 14, pessoal, ele trabalha com um outro plano de responsabilidade pelo fato. Primeiro nós relatamos as circunstâncias quanto ao produto colocado no mercado de consumo. E o artigo 12, ele nos traz um respaldo, pessoal, à figura dos serviços. Então notem que nós somos 100% protegidos, tanto aos produtos colocados no mercado de consumo, quanto aos serviços produzidos também. E olha que traz a redação do artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Então, olha, pessoal, que o artigo 14 deixa bem claro: fornecedores de serviços respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos defeitos ocasionados ao consumidor. Então aqui, pessoal, todas as vezes que nós falarmos dos serviços prestados e esse serviço de alguma forma ocasiona um acidente de consumo, ou seja, um defeito, atinge integridade física, saúde ou segurança do consumidor ou lhe traz riscos, estaremos falando de uma responsabilidade destes fornecedores e de forma independentemente de culpa, né? Então responde de forma objetiva, né?
E olha que interessante, ele ainda nos trata, pessoal. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele possa esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes. Então a mesma coisa nós falamos aqui. A conceituação de produto defeituoso é bem semelhante de serviço defeituoso. Serviço defeituoso é aquele o quê, pessoal? Que ele deixa de trazer, né, a segurança que dele nós esperamos. Circunstâncias relevantes que esperamos ter de um simples produto que ali é colocado no mercado de consumo, de um simples serviço que ali é produzido no mercado de consumo. Então eu espero uma segurança necessária e relevante, mas ele torna-se defeituoso quando ele já nos traz a segurança mínima necessária. Quando? Primeiro, o modo do seu fornecimento. 2, o resultado e os riscos que dele se razoavelmente se espera. 3, a época em que ele foi fornecido. Então notem, pessoal, que as circunstâncias aqui, né, devem ser observadas também em todo o serviço colocado no mercado de consumo. Então ele é idêntico, semelhante, pessoal, ipsis litteris, para ser mais exato, às circunstâncias que trabalhamos o quê? No artigo 12. Aqui também iremos sempre observar este serviço prestado e analisar quando e como ele foi fornecido. Iremos analisar os riscos que razoavelmente se espera por parte daquele serviço, né, ofertado, e também a época em que ele foi fornecido. Esses 3 detalhes são bastante importantes para nós evidenciarmos se ali na prestação do mesmo houve um defeito, ou seja, houve uma falha que ocasionou um acidente de consumo e eu possa buscar respaldo na legislação reivindicando uma indenização, uma ação reparatória daqueles danos. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Então aqui nós temos também, pessoal, um parágrafo repetitivo ao artigo 12. Só que lá falamos do produto, aqui falamos do serviço. Lembrem-se que o desenvolvimento de novas técnicas, de novos serviços, não traz com que o serviço anterior, ou seja, o serviço antigo, torna-se defeituoso. Então fala isso na área de estética. Vamos supor que hoje eu tenho algum produto, pessoal, para diminuir gorduras localizadas, lá na área de estética, que quando conduzido aos locais do seu corpo, né, ele quebrava a gordura, mas ele produzia pequenas manchas roxas que ficavam ali de um período de 3 a 5 dias, mas era previamente informada ao consumidor, né? O produto ocasional, mas ele cumpria a sua função. Então depois de 5 dias sumia aquelas manchas, também quebrava a gordura e diminuía ali, né, a sua barriga, outros locais que você fazia. Vamos supor que agora saiu um novo produto, uma nova técnica, que quando utilizada, galera, ela não mais ocasiona essas manchas roxas. Então, peraí, a clínica de estética que utiliza daquela técnica antiga e produz ainda os roxos, é um serviço considerado defeituoso? Não, galera. Então é isso que eu quero dizer. A criação de novas técnicas não induz dizer que as técnicas antigas, os serviços antigos, passam a ser defeituosos, tá? Terceiro, o fornecedor de serviços só será responsabilizado, só não será responsabilizado, me desculpe, quando provar. Aqui nós falamos também das excludentes quanto ao serviço. Primeiro, que tendo prestado o serviço, o defeito não existe. Então é fácil, galera. Se eu prestei o serviço e a pessoa ingressou com uma ação contra aquele serviço prestado, alegando um defeito, e eu consigo comprovar que o defeito inexiste, perfeito. Estou isento de responsabilidade. Lembre-se que quem prova é sempre aquele que presta o serviço, ou seja, o fornecedor. 2, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Tá, pessoal? Então notem, né? Se você... Desculpe, me perdi aqui, né? Primeiro, que tendo prestado serviço, o defeito inexiste. 2, culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Então, voltando lá, pessoal, só será responsabilizado o fornecedor quando... só não será responsabilizado o fornecedor quando, ele provar que ele colocou o serviço no mercado de consumo e o defeito inexiste. Então, disponibilizei aquele serviço no mercado de consumo e não tem defeito. Então, eu posso ser um prestador, né, da venda do serviço de banda larga. Então, disponibilizei no mercado de consumo, vendi a banda larga para vocês.
Aí vocês entram com uma ação contra a empresa alegando que ali existe um defeito, né? Que a banda larga não cumpre com aquela velocidade do qual foi divulgada, certo? E isso está trazendo sérios danos para você, porque você não está conseguindo fazer os seus serviços diários. Aí quando você entra com a ação, a empresa em momento oportuno consegue comprovar ao Poder Judiciário que ela está sim produzindo o serviço do qual você contratou. E aquela velocidade contratada, conforme laudos técnicos, está sendo demonstrado que está sendo cumprida. Então, ela consegue o quê, pessoal? Demonstrar que colocou o produto para venda, que você adquiriu aquele, que colocou o serviço para venda, que você adquiriu aquele serviço e que aquele serviço adquirido não possui defeito, tá? Lembre-se que quem tem que comprovar é sempre o fornecedor e não o consumidor, tá? 2. Culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Então aqui nós utilizamos também dessa excludente. Todas as vezes, galera, que o serviço prestado, né, no mercado de consumo gerar um dano, mas esse dano gerado foi em virtude da culpa exclusiva sua de consumidor ou de terceiro, poderá o fornecedor de serviços se eximir de responsabilidade, desde que ele venha a comprovar. E por fim, nós temos o nosso parágrafo 4º, que fala o seguinte: a responsabilidade pessoal do profissional liberal será apurada mediante a verificação de culpa. Galera, olha que interessante, essa pegadinha pode ser cobrada de vocês aí nos nossos concursos públicos. Todas as vezes que nós falarmos da figura do profissional liberal, nós temos uma exceção à regra. Por quê? A regra atribuída nas relações de consumo é que nós temos uma responsabilidade, certo, pessoal, objetiva. O que é isso? Uma responsabilidade independentemente de culpa. Mas, conforme o artigo 14, parágrafo 4º, quando falarmos na prestação de serviços e falarmos do profissional liberal, ele sai dessa regra. Por quê? O profissional liberal, ele responde de forma subjetiva, tá? Então, voltando, o profissional liberal nas relações de consumo tem como regra o artigo 14, parágrafo 4º, do qual ele responderá de forma subjetiva. Ou seja, ele temos que comprovar a sua culpa. Então, por exemplo, se nós contratarmos um profissional liberal, vamos trazer um profissional liberal como exemplo, professor, vamos falar da figura do mestre de obras. Se eu contrato um mestre de obras para a produção de uma obra na minha casa, para a construção de um muro, pessoal, contrato esse mestre de obras, certo? Ele constrói o muro da minha casa. Dias depois o muro cai. E eu alego que o muro caiu porque foi mal planejado, foi mal construído por parte desse mestre de obras. Uma falha na prestação daquele serviço, né? O muro caiu e caiu em cima do meu carro, produzindo dano porque amassou o carro. Então, beleza, professor. Eu posso acionar esse mestre de obra, este profissional liberal? Posso, porque ele me ocasionou um dano. Mas notem, pessoal, que a responsabilidade que ele tem é mediante a comprovação de culpa. Responsabilidade subjetiva. Eu vou ter que comprovar que o muro caiu por uma falha na sua construção, por uma falha produzida através do serviço prestado por este mestre de obras. Porque se eu não comprovar, ele não será responsabilizado por esse dano. Porque se não comprovar, ele pode alegar que o muro caiu porque deu um vendaval muito grande naquele bairro e o muro caiu, né? Como houve outros muros caídos dos vizinhos, né? Uma forma técnica de defesa. Mas notem, profissional liberal, artigo 14, parágrafo 4º, ele quebra, certo, a responsabilidade de regra, deixa de ser objetiva e para o profissional liberal torna-se ser subjetiva. Tá, pessoal? Então tome muito cuidado com isso. Isso é uma regrinha básica. Mas nos aprofundando um pouco mais, eu peço para que vocês tomem cuidado para alguns concursos, que existem algumas profissões, alguns profissionais liberais, pessoal, que têm exceção de uma exceção, que é o caso do médico. Todas as vezes que o concurso público eu falar do médico, eu peço para que vocês tenham atenção no seguinte critério. Primeiro, o médico,
regra, é um profissional liberal que responde conforme a verificação da sua culpa. Ou seja, é uma responsabilidade, pessoal, subjetiva. Comprovei, médico responde. Não comprovei, médico não será responsabilizado. Perfeito. Mas dentro da medicina, nós temos especialidades, e aí o grande problema. Se no concurso falar do médico cirurgião plástico ou estético, lembre-se que nesta modalidade, pessoal, nós temos definições diferenciadas. Por quê? Porque nós chamamos esta modalidade de obrigação de resultado. Nas cirurgias plásticas ou estéticas, pessoal, lembrem-se, né, que as cirurgias plásticas ou estéticas, né, elas devem produzir um resultado. E se eu, profissional, não chego àquele resultado que eu conduzi ao meu paciente, eu vou responsabilizar-se independentemente de culpa, tá? Então, notem que na cirurgia plástica, ela poderá ser estética ou embelezamento, eu tenho que produzir resultado, tá? Então, se eu não chego àquele resultado, eu respondo independentemente de culpa, responsabilidade objetiva. Bacana? Então eu quebro já essa exceção da primeira regra. Agora, se nós estivermos falando do médico cirurgião plástico, mas na forma reparadora, eu novamente volto à regra do artigo 14, parágrafo 4º. Exemplo, médico cirurgião plástico, perfeito. Ele pode ser tanto naquela situação estético e embelezamento, como médico cirurgião plástico reparador. Olha lá, você bateu o seu carro, teve uma queimadura de 2º grau no rosto, você é conduzido ao PS, ao pronto-socorro, e você precisa fazer uma cirurgia plástica de imediato, você vai perder uma das faces do seu rosto. Aquela cirurgia é estética? É de embelezamento? Não. É uma cirurgia plástica reparadora. Então, neste caso, o médico cirurgião plástico que faz a sua cirurgia, que é a cirurgia de emergência para que você não perca uma das faces do seu rosto, a pele de uma das faces do seu rosto, ele produz uma cirurgia plástica, mais reparadora. Cirurgias plásticas na modalidade reparadora, artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Responderá esse médico cirurgião plástico desde que verificado a sua culpa, de forma subjetiva. Viu? Então o que eu quero que vocês guardem? Obrigação de resultado, que é aquela do qual nós falamos aqui da circunstância do médico, cirurgião plástico, mas na modalidade estética ou de embelezamento, porque aí eu tenho que dar o resultado. E se não chegar ao resultado que eu comprometi com o meu paciente, eu respondo independentemente de culpa. Então eu quebro a regra do artigo 14, parágrafo 4º, tá? Se for meramente reparadora, para auxílio emergencial, eu volto à regra e só respondo quando comprovada a minha culpa, responsabilidade, né, pessoal, subjetiva, tá? Aqui na responsabilidade subjetiva, artigo 14, parágrafo 4º, nós chamamos de obrigação de meio, de atividade de meio. Obrigação de meio por quê? Só responderei por aquele ato se comprovarem a minha culpa. Agora, a obrigação de resultado não. Responderei pelo meu ato independentemente de culpa, porque na responsabilidade no qual eu tenho uma circunstância de resultado, eu respondo independentemente de culpa, porque ali a responsabilidade ela é objetiva. Show de bola, galera? Deixei aqui para vocês de forma bastante tranquila uma diferenciação entre a obrigação de meio e a obrigação de resultado, somente como comparativo ao artigo 14, parágrafo 4º do CDC. E assim finalizamos a nossa aula de hoje, a nossa apresentação. Agradecemos de coração a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar aí este módulo aqui com o professor Silvio. Espero que possa ter ajudado cada um de vocês. Um grande sucesso no concurso de vocês, e aqueles que queiram seguir o professor Silvio Soares lá no YouTube, só jogar lá professor Silvio Soares. Aqueles que queiram seguir o professor Silvio lá no Instagram, @prof de professor, prof. Silvio Soares. Bacana, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! Clique like.